TV Imaculada, o Evangelho em primeiro lugar. Olá, queridos amigos, nós aqui prontos, já com Bíblia aberta, caneta na mão para anotar tudo o que precisa, esperando você chegar aí para a gente poder começar nosso programa maravilhoso, abençoado, onde a gente entende tanta coisa que ficou nebuloso, tanta coisa que ficou oculta, tanta coisa que não foi entendida na nossa formação de infância. Se a gente fez alguma formação quando jovem e adulto, alguma coisa se esclareceu, caso contrário, aquela névoa continua lá. Então a nossa intenção é dissipar tudo isso que não está muito claro e nós vamos aproveitar esse momento, a quem agradeço a presença aqui dos nossos mestres. Diácono José Carlos, muito obrigada. Estamos juntos mais uma vez. Muito obrigada, professora Maíla. Estamos juntos mais uma vez. Como é bom matar a sede lá na fonte, pura, original. Vamos entrar hoje, gente, nós estamos com essa proposta de fazer o estudo do nosso Pentateuco. Estamos no livro do Levítico, já no capítulo 18 hoje, descobrindo muitas coisas, entendendo muita realidade. E eu vou pedir que vocês acompanhem a leitura, por favorecer os que estão sem material. Capítulo 18 é interessante, eu acho que vai prender a atenção e vamos em frente porque vai tratar das proibições sexuais. Vai dizer assim: Yahvé falou a Moisés e disse: fala aos israelitas, tu lhes dirás, eu sou Yahvé vosso Deus, não procedereis como se faz na terra do Egito, onde habitastes, não procedereis como se faz na terra de Canaã, para onde vos conduzo. Não seguireis os seus estatutos, mas praticareis as minhas normas e guardareis os meus estatutos, e por eles vos conduzireis. Eu sou Yahvé vosso Deus, guardareis os meus estatutos e as minhas normas, quem os cumprirá encontrará neles a vida. Eu sou Yahvé. Nenhum de vós se aproximará de sua parenta próxima para descobrir a sua nudez. Eu sou Yahvé. Não descobrirás a nudez do teu pai, nem a nudez da tua mãe. É tua mãe, e tu não descobrirás a sua nudez. Não descobrirás a nudez da mulher do teu pai, pois é a própria nudez de teu pai. Não descobrirás a nudez de tua irmã, quer seja filha de teu pai ou filha de tua mãe, quer seja ela nascida em casa ou fora dela, não descobrirás a tua nudez. Não descobrirás a nudez da filha do teu filho, nem a nudez da filha de tua filha, pois a nudez delas é a tua própria nudez. Não descobrirás a nudez da filha da mãe de teu pai, nascida de teu pai, é tua irmã, e não deves descobrir a nudez dela. Não descobrirás a nudez da irmã de teu pai, pois que é a carne de teu pai. Não descobrirás a nudez da irmã da tua mãe, pois é a própria carne da tua mãe. Não descobrirás a nudez do irmão de teu pai. Não te descobrirás, pois, de tua esposa, visto que é a mãe de teu tio. Não descobrirás a nudez de tua nora, é a mulher de teu filho, e não descobrirás a nudez dela. Não descobrirás a nudez da mulher de teu irmão, pois é a nudez de teu irmão. Não descobrirás a nudez de uma mulher e a da tua filha. Não tornarás a filha de seu filho, nem a filha de sua filha, para lhes descobrir a nudez. Elas são a tua própria carne. Isso seria um incesto. Não tomarás para o teu harém uma mulher, e ao mesmo tempo a irmã dela, descobrindo a nudez desta durante a vida da sua irmã. Não te aproximarás de uma mulher para descobrir a sua nudez durante a sua impureza das regras. Não darás o teu leito conjugal à mulher do teu compatriota,
porque para que não te tornes impuro com ela. Não entregarás os teus filhos para consagrá-los a Moleque, para não profanares o nome de teu Deus. Eu sou Yahvé. Não te deitarás com um homem como se deita com uma mulher. É uma abominação. Não te deitarás com animal algum, tornar-te-ias impuro. A mulher não se entregará a um animal para se ajuntar com ele. Isso é uma impureza. Não vos torneis impuros com nenhuma dessas práticas, pois foi por elas que se tornaram impuras as ações que expulso diante de vós. A terra se tornou impura. Eu puni a sua falta e ela vomitou os seus habitantes. Vós, porém, guardareis meus estatutos e minhas normas, e não cometereis nenhuma dessas abominações, nem o cidadão e nem o estrangeiro que habita em vós. Porque todas essas abominações foram cometidas pelos homens que habitaram esta terra antes de vós, e a terra se tornou impura. Se vós a tornais impura, não vos vomitará ela como vomitou a nação que vos procedeu? Porque todo aquele que cometer uma dessas abominações, qualquer que seja, sim, todos aqueles que as cometerem serão extirpados do seu povo. Guardai as minhas observâncias, sem praticardes essas leis abomináveis que se praticaram antes de vós. Assim, elas não vos tornarão impuras. Eu sou Yahvé, vosso Deus. Amém. Ah, meu Deus, é bom a gente reler essas coisas, reaprender. Parece tão repetitivo, mas é para deixar claro cada detalhe, porque hoje em dia não existe mais detalhe em nada. Ou existe detalhe demais em tudo, porque aquilo que era considerado tão respeitoso, tão cuidadoso, hoje tornou-se objeto até de deboche, se você for falar, né? Por favor, comecem me orientando, porque isso aqui está bem escandaloso para os dias de hoje. Bom, Diácono. parece bastante atual, né, essas prescrições. Então nós estamos no capítulo 18, né, chegando ali no cume do livro, no cume desse capítulo, desse código de santidade, né, porque é do 17 ao 26, nós temos aí o código da santidade, que é o objetivo que ou autores do livro, né, que é o sacerdotal, alguma coisa do javista, o objetivo é levar o povo de Deus à santidade. Então nós chegamos agora na questão das relações sexuais, quando o autor ele fala descobrir a nudez, é um eufemismo, uma maneira respeitosa de se colocar na palavra de Deus, no livro sagrado, a questão das relações sexuais. Então ele fala descobrir a nudez. E nós vemos aí então a questão das relações consanguíneas, a relação da proximidade afetiva. Por quê? Porque o autor ele se refere aqui aos povos cananeus, né? Quando o povo saiu do Egito, caminhou pelo deserto e foi entregue então àquelas cidades e estados ali dos cananeus. Houveram muitas batalhas e muitas mulheres cananeias elas foram pegas como escravas, né? E então temos aí toda essas orientações, né? Orientações sobre relações consanguíneas, sobre a questão do adultério, né? E aí nós vemos as relações homoafetivas, nós vamos ver a questão da bestialidade, hoje em dia é chamada de zoofilia, Isso. mas também é algo abominável diante de Deus. As próprias relações homoafetivas, elas são aqui tidas como abominações diante do Senhor. Hoje em dia está tudo muito relativizado. Agora, sim, é bom a gente compreender também que
o adultério ele era um pouco diferente da conotação que nós temos hoje. Por quê? Porque era admitida naquele tempo a poligamia. Por isso que num determinado momento da leitura, ele vai orientar aquelas pessoas, aqueles homens de mais posses, né? Essa leitura é dentro de um regime patriarcal, né? Vai orientar as pessoas abastadas que tinham seus haréns, ou seja, ele tinha várias mulheres, várias esposas. Então ele vai organizar essa relação também. Então, por exemplo, se no harém ele tem lá uma esposa, né, no harém, mas ele traz a irmã da esposa para participar do harém, pode? Não, não pode. Por quê? Porque é cunhada dele, é a irmã da mulher dele, então ele não podia. Então não podiam ter irmãs dentro do mesmo harém. Embora fosse permitida a poligamia, não poderia ter duas irmãs, né? E a questão do adultério, né, para o judeu naquele tempo, como era admitida a poligamia, então era diferente nos tempos de hoje. Então, se o homem ele era casado, tinha várias esposas, mas aí ele ficasse com a filha de alguém, e essa filha, ela virgem, solteira, então o que ele tinha que fazer? Ele teria que pagar o preço do dote para o pai da menina, porque a menina era propriedade do pai. Então, ele pagava o dote, né? Fazia o ritual de purificação e aí levaria para o harém dele. Então, não era considerado adultério mesmo, era considerado relações com mulheres casadas, né? Aí, então, nesse caso, se a relação fosse consentida, aí os dois tinham que ser apedrejados. Se a relação fosse forçada, a mulher tinha que gritar, né? Porque se ela não gritasse, eles iam considerar que tinha sido consentida. Aí então ela também, aí os dois seriam apedrejados. Agora, se fosse forçado, né, estupro, aí então somente o homem era apedrejado. Tá. Né? E tem então também, como já dizíamos, a zoofilia, que era chamada de bestialidade, algumas traduções colocam, né, como bestialidade, que é a relação com animais, também abominação ao Senhor, e as relações homoafetivas, quando na escritura é colocado homem deitar com homem. O lesbianismo parece que não Gozado, aqui não falava de mulher com fala. mulher, né? Porque ela era propriedade do pai ou propriedade do marido, era difícil, né, difícil para formalizar esse tipo de relação. Né? Então, veja bem, aqui nós temos aí a base da santificação da relação matrimonial, embora ainda de maneira imperfeita, porque se admitia a poligamia, né? Então, o homem casado, se ele se relacionasse com uma solteira, não era considerado adultério, ele tinha a possibilidade de pagar o dote e trazer mais uma para casa. Tá. Né? Então, essa questão, aí que nós vamos ver, como diz Maíla, né? A pedagogia da revelação de Deus. Né? Quando chega lá no Novo Testamento, Marcos capítulo 10, São Mateus capítulo 19, nós vamos ver nosso Senhor elevando a união matrimonial à categoria de sacramento, sinal sensível e eficaz da graça de Deus. E voltando às origens, né? Não leste o que foi dito no princípio, que foi dito no livro do Gênesis? O homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher e os dois serão uma só carne. Né? Por isso, aí Jesus, como plenitude da revelação, ele vai dizer, né? Por isso eu vos digo, aquilo que Deus uniu, o homem não separe. E também vai dizer, né? Sobre a fidelidade e sobre a unidade, né? Que
as relações sexuais devem ser somente dentro do casamento monogâmico, que é a unidade e a indissolubilidade, né? Até que a morte os separe. E a Maíla aqui, diante de todas essas imposições, esse detalhamento todo, sempre vai aparecer a repetição: eu sou Yahvé, vosso Deus, para que não haja dúvida de que aquilo foi lei humana. É isso? Então, esse lembrar, né? Lembre-se que eu sou Javé, o seu Isso. Deus. É lembrar a autoridade de Deus. Por que que Deus pode dizer e colocar a sua lei, a sua orientação? Porque Ele é o nosso Deus. Ele nos resgatou, principalmente no contexto em que eles estavam vivendo. Eles tinham saído lá há um tempo atrás do Egito. Isso. Eram escravos, tinham permanecido nesse sofrimento, nessa escravidão, e só Javé é que fez algo por eles. Só Javé os tirou, ouviu o clamor e os tirou do Egito. Então, esse Deus que libertou tem agora direito De exigir. de pôr a esse povo uma lei que vai conduzi-los literalmente à liberdade. Tá. Então, por isso que a todo momento aparece: lembre-se que eu sou Javé, teu Deus. Então, não é qualquer pessoa que vai impor Tá. essas leis, né? Mas é o próprio Deus. Então, me chamou a atenção também, eu com minhas coisas, eu gosto de ver documentário, essas coisas todas, né? Aqui eles colocam nesse artigo 20, né? O versículo 20, vai dizer: não darás o teu leito conjugal à mulher do teu compatriota para que não te tornes impuro com ela. É um hábito dos esquimós. Quando chega um visitante, eles não só oferecem o iglu com as peles de animais, como ele, para ser realmente um verdadeiro anfitrião, oferece a esposa para que durma com o visitante, por causa do intenso frio. Então, eu fico pensando, isso aqui, esse pessoal aqui não foi judeu, acho que o iglu não conhece a lei judaica. Não está sob, não é um povo semita, não tem origem semita. Com certeza não, é uma cultura. E não é cristianizado também. Não, com certeza, né? E faz parte da cultura, eu acho que até hoje, porque não faz tempo que eu vi esse documentário e me chamou a atenção, ai, que coisa chata, coitada da mulher. Continua sendo objeto, né? O objeto ainda é um aquecedor da casa. É mais fácil comprar um aquecedor, não né? É? Mas então a gente vai aqui ficar nessa questão aqui a respeito principalmente dessas relações homoafetivas, que aqui é colocada mais em destaque pelo homem, né? Mas não cita a mulher, porque também nesse tempo não existia, né? Então, era bem, acredito, né? Não era conhecida, a prática, né? Era mais propícia à questão ligada ao homem. Ao né? homem. Mas perceba que todo esse capítulo 18, ele tem um objetivo de quê? De preservar o núcleo familiar. Tá. Então, é esse o objetivo, como vai ser o objetivo também do 6º mandamento. Não cometer adultério não é só fazer outra coisa que não seja adultério e pode. Então, é só o adultério que não é para cometer, não. Depois a própria igreja estende isso como não pecar contra a castidade. Ou seja, em qualquer situação que fira esse núcleo familiar, essa base. E muito do que se fere essa base está ligada aí a esse tipo de relações aqui. Então, por isso que ele vai preservar e evitar, proibir até, deveria ser a palavra, tudo aquilo que se relaciona com relações naturais. Então, o pai e a filha, o tio e o sobrinho, a tia e o sobrinho. As relações de parentesco, então não é biológica natural, mas é de parentesco. Cunhada, nora, quer dizer, não é o mesmo sangue, mas tem um vínculo aí de parentesco. E até mesmo a gente vai estendendo tudo isso a gente vai até olhar como um vínculo espiritual, né? Então, no sentido de que
alguém pode não estar ligado a mim nem por parentesco, nem por questões biológicas, mas eu tenho um parentesco com ele, um vínculo espiritual. Por exemplo, hoje, um padrinho e uma afilhada. Não é biológico, não é parentesco, mas é um vínculo de afinidade. Né? Uma afinidade aí, nesse caso, até espiritual. Então, tudo isso aqui é para que a gente preserve a família. E por que preservar a família? Porque aqui é a base, gente. Sempre foi e sempre será. Andou circulando por aí um vídeo, que eu não sei se é do conhecimento de vocês, ficou, inclusive, foi bem comentado, aplaudido, porque uma mãe que se casa na igreja com a filha. E as duas entram de noivas. Na igreja, a igreja deles. Que não é igreja católica, deixa bem mas claro. Vestidas de noiva, como exige o ritual, e as duas, ela uma mulher até relativamente jovem, a filha, na faixa de seus 20 e tantos anos, 23, 28, e ela perguntava ao repórter, né? O que levou você a casar com sua mãe? Eu não vivo sem minha mãe, porque ela, desde o começo, foi tudo na minha vida, foi a minha sobrevivência. O marido separou, essa mãe resolveu confortar a filha, reconfortar a filha com a perda do marido, se apoiou na filha, e a filha se apoiou na mãe. Isso virou um vínculo que acabou tendendo para o lado sexual. Então, elas também se satisfaziam sexualmente. E eu achei isso aí uma propaganda péssima, porque você abre uma possibilidade para o mundo de que, olha, se ela fez isso, eu moro com a minha mãe, ou eu moro com meu pai, quem sabe, eu não preciso de mais ninguém no mundo, a minha vida se restringe a essa minha cabana, esse meu lar, né? E a gente vai vendo que as opiniões e os conceitos vão se formando muito em cima desse tipo de manifestação, desse tipo de exemplo. E a gente voltar aqui ao Antigo Testamento e a gente vê essa lista, eu disse, gente, espera aí, não foi a sociedade que impôs, não foi uma pessoa altamente exigente da igreja que foi o próprio Deus. Foi o próprio Deus, Javé, lá na formação do povo de Deus, que já vendo tudo isso aí, já previu e determinou. Então, que a gente tome muito cuidado e que a gente não nos permitamos ser contaminados com essa mentalidade que existe hoje, muito permissiva, onde tudo é aceitável. Ai, que grandeza sua em viver sexualmente com a sua filha. Ai, que grandeza sua viver sexualmente com a sua mãe. Não! Eu só penso em tudo isso, assim, onde foi que nós nos perdemos, né? Exatamente. Nem sabemos onde largamos nossas chinelas, nossas roupas. Porque para chegar num ponto desse, a gente percebe que é um decair da dignidade. Exatamente. Mas aí é o ser humano que coloca as suas leis, né? A sua prática, as suas decisões. E se nós não nos atentarmos, isso aqui acaba virando uma lei muito cômoda, muito engraçada, muito bonita, muito liberal. Eu sou top e aí acaba... Quem é a lei? Eu mesma. Eu mesma, exatamente. Eu ponho a minha lei, eu ponho as minhas regras. Eu não obedeço a Deus, eu não obedeço a nada. Eu faço as minhas regras. Então, torna tudo normal, tudo permissivo. Nós vivemos numa sociedade permissiva. Exatamente. Em que você é proibido proibir qualquer coisa. Que você é proibido se amparar naquilo que Deus fala. Então, não sabemos aonde nós vamos chegar com isso. Com isso tudo. É só ver o que nós estamos já vivendo. Exato. Né? Então, espera um pouquinho. Não terminamos nosso programa, temos mais um bloco pela frente para entender tudo isso aqui. Já voltamos. Voltamos. Nosso primeiro bloco foi muito bom. Se algum amigo seu perdeu, peça para ele retomar. Nós vamos achar todo esse material no YouTube. É só você citar o dia, ou então você citar páginas da Bíblia, que vai aparecer lá toda uma sequência. Você escolhe ali o que lhe chamar mais atenção.
porque nós temos muita coisa boa para ser vista e revista. Entramos agora no capítulo 19. Saímos da questão das considerações e das múltiplas proibições sexuais. Vamos entrar agora nas prescrições morais e cultuais. Eu vou ler do versículo 1 até o versículo 14, que vai dizer: Yahvé falou a Moisés e disse: Fala a toda a comunidade dos israelitas. Tu lhes dirás: Sede santos, porque eu, Yahvé, vosso Deus, sou santo. Cada um de vós respeitará seu pai e sua mãe. Guardai os meus sábados. Eu sou Yahvé, vosso Deus. Não vos volteis para os ídolos e não mandeis fundir deuses de metal. Eu sou Yahvé, vosso Deus. Quando oferecerdes um sacrifício de comunhão a Yahvé, oferecei-o de tal modo que sejais aceitos. Comer-se-á dele no dia do sacrifício ou no dia seguinte. O que restar no terceiro dia será queimado ao fogo. Se comer dele no terceiro dia, será um manjar estragado e não será aceito. Aquele que o comer levará o peso da sua falta, pois que profanou a santidade de Yahvé. Tal pessoa será eliminada dentre os seus. Quando cegardes a messe da vossa terra, não cegareis até o limite extremo do campo. Não respigarás a tua messe, não rebuscarás a tua vinha, nem recolherás os frutos caídos do teu pomar. Tu os deixarás para o pobre e para o estrangeiro. Eu sou Yahvé, o vosso Deus. Ninguém dentre vós cometerá roubo, nem usará de falsidade ou de mentira para com o seu compatriota. Não julgareis falsamente pelo meu nome, pois profanarias o nome do teu Deus. Eu sou Yahvé. Não oprimirás o teu próximo, nem o roubarás. O salário do operário não ficará contigo até a manhã seguinte. Não amaldiçoarás um mudo, e não porás obstáculo diante de um cego, mas temerás o teu Deus. Eu sou Yahvé. Eu achava que tinha sido só no Novo Testamento, como é bom aprender, que estava escrito: sede santos, porque eu, Yahvé, vosso Deus, sou santo. Estou vendo que lá no tempo da caminhada do povo no deserto, Yahvé já clamava essa necessidade de santidade ao povo, né? Então, caríssimos, aqui nós chegamos ao núcleo do Código de Santidade, que começou lá no capítulo 17 do Levítico. Mas nós podemos dizer que nós chegamos também assim ao núcleo do Pentateuco, que nós chegamos ao núcleo da revelação no Antigo Testamento, porque nós temos aqui a grande vocação de Deus para o seu povo, a grande ordem de Deus: sede santos como eu, Yahvé, o seu Deus, sou santo. Agora, ele estabelece essa vocação, esse mandamento, essa meta, mas ele vai, nesse mesmo capítulo, ensinar sobre o como, né? Porque se estabelece uma meta, a gente tem que saber os meios de como chegar até essa meta. Então, aqui, Deus vai relembrar o decálogo, os 10 mandamentos, e vai entremear com outros mandamentos para serem vividos na prática do dia a dia pelo judeu, né? Então, respeitar pai e mãe, ele vai lembrar a guarda do sábado, dia dedicado ao descanso, mas dedicado também ao culto a Deus, vai lembrar a idolatria, né? Não façam deuses de metal derretido, vai lembrar o teu próximo, teu irmão, a tua família, né? Amarás o teu próximo como a ti mesmo, que nosso Senhor Jesus Cristo, como Ana dizia no início, né? Nosso Senhor diz isso no Novo Testamento, mas já está aqui, muito vivo no Antigo Testamento: amar ao próximo como a si mesmo. Então são várias leis, relembrando o decálogo, mas lembrando também maneiras práticas, né? Aí nós vamos ver a questão do mandamento do amor.
é muito fácil falar de amor, mas amor não é basicamente um sentimento, é uma ação. E aí vai ter mandamentos práticos, como, por exemplo, não respigar a colheita, né? Deixar sempre aquilo que já caiu, né? Aquilo que restou, para o pobre, para o estrangeiro, para o peregrino, né? Mas vai lembrar também, começa também uma tímida defesa do direito das mulheres, porque ainda era admitida a escravatura de estrangeiros, né? E aí vai defender o direito da escrava, porque o senhor de escravo ele tinha direito de vida e morte sobre o escravo. Mas aqui nós vamos ver, né, na sequência, que Deus já vai se preocupar em defender o direito à vida, né, dessa escrava, né? Mas também Deus vai lembrar que Ele quer um culto exclusivo a Ele vai proibir a seu povo a adivinhação, a magia, essas práticas que para quem é temente a Deus, esse mandamento aqui está falando para quem? Para os judeus. E vale para nós também cristãos, né? Então, para o cristão, para o judeu, é proibido adivinhação, magia, porque isso é abominação diante de Deus. Não está falando mal de outra religião. Mas se você é judeu, se você é cristão, não é permitido isso para você, né? Então, tem vários meios que Deus vai relembrar para a pessoa se tornar santa, né? Porque a santidade é uma meta. Então, gradativamente, a pessoa vai se santificando. E mais ainda, Deus ainda lembra que Ele é santo, que nós devemos ser santos. Mas como é algo muito difícil para nós, Ele vai dizer mais tarde, né? Eu que vos santifico. É Deus que nos torna santos, né? Uhum. Muito legal. E aqui no 11, mais para frente, além de tudo isso que você falou, de lembrar sempre o que não tinha a respeito dos procedimentos nas colheitas, né? Seja com trigo, com uva, o que ficasse, como o diácono já colocou, que ficasse para trás, que fosse mantido para trás para que outros pudessem se beneficiar, né? Mas aqui interessante, fala da questão do roubo no versículo 13. 11, né? A partir do 11. Não oprimirás o teu próximo, nem o roubarás. O salário do operário não ficará contigo até a manhã seguinte. Gente, hoje eu falo que nós temos faxineira, né? E a faxineira vai toda quinta-feira. Então ela sai e a gente já vai fazer o Pix dela, né? Porque hoje é tudo com Pix, né? Uhum. Aí eu fico pensando, aqui fala em roubo. Tem pessoas que batem a carteira do outro e aqui ele diz, não dormirás com o salário que você não pagou. Imagina você esquecer de pagar, né? Ou aqui, reter esse ou salário. reter, ou nunca mais tomar. E em coisas palpáveis, concretas. E o roubo das autorias? E o roubo hoje dos tutoriais, que o pessoal fala muito? E o roubo das ideias? E o roubo das ações, que a gente está vendo muita coisa que não são concretas, mas que está se tornando motivo de moeda de troca e de roubo na mão das pessoas que não têm escrúpulo, né, Maíla? O que você diz? Porque na verdade, assim, aqui começa no 11, ninguém de vocês roube, ninguém de vocês use de falsidade, não engane a ninguém, na mentira, não jurem pelo meu nome. Percebe que ele vai refazendo os 10 mandamentos, né? Isso. Até chegar nessa questão de não oprimir o próximo, nem explorar, nem ficar com salário. Por quê? Porque Deus, Ele quer, nessa santificação do povo, Ele quer mostrar que nós temos a obrigação de cuidar uns dos outros. Porque Deus cuida de nós. Então, nada que fira o próximo, seja nos seus bens, roubar, tirar o que é do outro, estou ferindo a ele. Seja na dignidade, porque é o não jurar falsamente, não enganar, não tirar a verdade do outro, que é direito dele. Isso. Né? Não tirar do outro a sua honra, a sua reputação, é o falso juramento. Então, perceba que a orientação de Deus não é só o roubar no sentido dos bens materiais.
às vezes ocorrem, entre aspas, roubos de outras maneiras. Roubo da própria dignidade do outro. Isso. Né? Maília, eu tenho visto também muito hoje, uma coisa que está se tornando comum, normal, os roubos coletivos, os roubos em grupo. Vamos entrar um pouquinho, sem querer falar nada, mas já falando, da política, né? Que a gente vê que a mentalidade está se tornando geral. Se eu roubo em grupo, em nome de um partido, aquilo não é, eu não estou ferindo nenhuma lei. Se eu roubo em nome de uma situação, se eu produzo uma situação, se eu roubo em nome de um momento, eu não estou sendo responsável, porque não fui eu, foi a situação que foi criada. Então, nós estamos vendo isso é forma de ardil, porque a pessoa, para não se expor oficialmente a determinada subtração, ele vai se escondendo atrás de momentos para atingir o que ele quer. E não só muda aí a maneira, mas a intenção continua sendo a mesma, que é algo que Deus não permite. Então, aqui no capítulo 19, é uma forma novamente de trazer os 10 mandamentos, como o Diácono colocou, mas não só trazer no sentido de nos lembrar, mas principalmente colocando situações concretas de como amar a Deus, como amar o próximo, como propiciar a dignidade às pessoas, como cuidar do órfão, da viúva, do migrante, né, daquele que precisa. Ou seja, Deus faz uma apanhada. É como eu, quando eu estou trabalhando esse capítulo nas aulas, eu falo assim, quem perdeu os outros, vamos concentrar no intensivão do 19. Não é? Porque vamos fazer um intensivo aqui de tudo. Vamos entender isso aqui, entendemos tudo o que foi para trás, né? Então, aqui, Diácono, você indo lá para estamos no capítulo 19. Vamos ao versículo 16, que é uma coisa tão atual. Isso que eu já ia fazer assim. Então, tá vendo como eu leio pensamentos também? Esse, o 16 não serás vai falar, não serás divulgador. Um divulgador de maledicências a respeito dos teus, e não sujeitarás a julgamento o sangue do teu próximo. Não precisa ter sangue, aqui nós estamos falando de verdades incruentas também, né? Então, aqui, gente, atentemos para a questão das fake news. Justamente isso que eu queria dizer, as fake news. Então, veja bem, dois termos com F, né? Fake news, fofoca. Isso. Né? E então, esse versículo nos faz refletir bastante. Não serás um divulgador. Porque nós temos essa cultura, né? Até na igreja tem já ouvi, não sei se vocês ouviram dizer, tem a pastoral da fofoca. Que coisa triste, né? A pessoa chega para, olha, você sabe da última novidade? Aí qual? Aí começa a falar mal do próximo. Maledicência. O que é maledicência? É falar mal do outro. Maldizer. Maldizer a vida do outro. Isso. Aí a gente deveria aplicar aí a peneira de Sócrates. As 3 peneiras. As 3 peneiras de Sócrates. Isso. A verdade, a bondade e esqueci agora aqui. E a caridade. E a caridade, né? E a utilidade também. A utilidade então, também. É bom, é útil, né? Tem algum mesmo sendo verdade, preciso dizer, né? Tem alguma utilidade? Não, então, gente, vamos parar por aqui com esse negócio. Exatamente. Aí você corta a corrente do maledicente, daquele que fala maldição, maldiz as pessoas. Então, o que Deus diz aqui? Não serás um divulgador disso. A tendência você ouviu, ao invés de você cortar, você fala, o que foi? Conta mais. Fala mais para mim. É verdade. É o contrário, incentiva, né? Incentiva, né? E parar aí, ali. Tem a outra questão também. Tem uns que chegam e falam, olha, eu vou te contar um segredo. Mas eu vou contar para você, Maíla, porque eu sei que você guarda segredo. É só para você. Só para já você. Tá contando. Pronto, já foi segredo. Não estou dizendo que seja fofoqueira. Sim. Mas vai uma hora lá, você escapa e você fala lá com a tua irmã, vamos supor. Pronto, aí vai para outro, né? Vai para outro. Né? Então é assim. Por isso que Deus diz aqui, não serás divulgador de maledicência dos teus, a respeito dos teus, dos nossos irmãos. Sim. Então nós não podemos ser divulgadores, a gente deve
pelo contrário, cortar essa corrente maldita da essa erva maledicência, daninha, né? Essa erva daninha. Na família, lá no nosso serviço, na comunidade, gente. Como que tem pastoral da fofoca nas comunidades, né? Coisa terrível. E não sujeitarás a julgamento o sangue do teu próximo. Por quê? Porque você levando adiante a maledicência, divulgando a maledicência, você pode até atentar contra a vida dele. Por quê? Vamos supor que se trate de um adultério, por exemplo, né? Lá no Antigo Testamento. A notícia ia se espalhar e o que ia acontecer com a pessoa sendo culpada ou inocente? Ela seria julgada e se fosse considerada culpada, a pessoa ou os dois seriam apedrejados, né? Trazendo para os dias de hoje, a gente pode estar matando a pessoa moralmente, acabando com a fama da pessoa, com a carreira da pessoa. Exatamente. Ou mesmo com a família da pessoa. Então, esse mandamento, aqui do versículo 16, eu penso que ele é extremamente atual. Ainda mais agora no tempo de redes, aí você compartilha aquele negócio, porque do boca a boca vai longe, né? Imagina no Agora WhatsApp. imagina no WhatsApp, imagina no Face, no Instagram e Twitter e tudo mais, né? Pensa, um instrumento de multiplicação da fofoca. Agora pensa, como que o nosso pecado é multiplicado, às vezes, pela rede social, né? De levantar falsos testemunhos, caluniar e maldizer as pessoas. Bom, como o nosso tempo está chegando ao final, eu vou convidar vocês a acompanhar, eu vou ler do versículo 23 até o finalzinho, porque vai ensejar algumas coisas mais pitorescas. Vai dizer assim: quando tiverdes entrado na terra e tiverdes plantado alguma árvore frutífera, considerareis os seus frutos como se fosse o seu prepúcio. Durante 3 anos serão para vós como coisa incircuncisa, e não se comerá deles. No 4º ano, todos os frutos serão sagrados em uma festa de louvor a Yahvé. No 5º ano, podereis comer os seus frutos e colher para vós mesmos o seu produto. Eu sou Yahvé, vosso Deus. Não comereis coisa alguma com sangue, não praticareis adivinhações nem encantamentos, não cortareis a extremidade de vossa cabeleira em redondo, e não danificarás a extremidade da sua barba. Não fareis incisões no corpo por algum morto, e não fareis nenhuma tatuagem. Eu sou Yahvé. Não profanes a tua filha, fazendo-a prostituir-se, para que a terra não se prostitua e não se torne incestuosa. Guardareis os meus sábados, reverenciareis meu santuário. Eu sou Yahvé. Não vos voltareis para os necromantes, nem consultareis os adivinhos, pois eles vos contaminariam. Eu sou Yahvé, vosso Deus. Levantar-te-ás diante de uma cabeça encarnecida, honrarás a pessoa do ancião e temerás o teu Deus. Eu sou Yahvé. Se um estrangeiro habita convosco na vossa terra, não o molestareis. O estrangeiro que habita convosco será para vós como um compatriota, e tu o amarás como a ti mesmo, pois fostes estrangeiro na terra do Egito. Eu sou Yahvé, vosso Deus. Não cometereis injustiça no julgamento, quer se trate de medidas de comprimento, quer de peso ou de capacidade. Tereis balanças justas, pesos justos, medidas justas e quartilho justo. Eu sou Yahvé, vosso Deus, que vos fez sair da terra do Egito. Guardai, pois, todos os meus estatutos e as minhas normas e praticai-os. Eu sou Yahvé. Hoje, roubar em peso e medida já nem se comenta, isso aí é normal, né? Imagine a gente falar de tatuagens, necromancias, adivinhos, parece que tudo virou coisa muito comum, né? Vamos recordar o que a lei do Senhor manda? São chamados a isso. São chamados a recordar, né? Lembra do que ele fala no início: sejam santos como eu sou santo, né? Mas principalmente a questão aqui quando fala de não buscar esse tipo de prática dos necromantes, adivinhações, não fazer incisões no corpo por algum morto, nem fazer tatuagens, tudo isso. O objetivo maior é o quê?
quando a gente vai usando isso no sentido de profanar o nome de Deus, né? Tá. E isso estava muito ligado aos cultos idolátricos. Então, como eles tinham muito acesso em volta do povo de Deus a outros povos que praticavam isso, né, consulta aos mortos, aos espíritos, faziam incisões no corpo em oferenda a um morto, Deus já corta isso pela raiz e diz: não façam, não façam, eu não preciso disso. Eu não preciso disso. Então, Deus, no sentido de ir educando esse povo, ele já retira deles todas essas práticas que eram muito ligadas aos pagãos, né? E eles estavam, então, aqui se construindo como povo. Então, Deus, desde o início, já vai purificando esse povo dessas práticas aí, né? Tem aquela questão de plantar duas espécies, juntar dois animais. Então, o comentador ele lembra que isso aí leva à superstição dos povos cananeus, que achavam que tinha que colocar 2 de 2. Então, Deus também corta isso, para eliminar a superstição do meio do povo dele, né? Como no caso também da adivinhação, da necromancia. Então, Deus também ele abomina certas superstições, né? Que nem a gente aprende quando é criança, ó, não deixa o chinelo virado que a mãe morre. Para mim falavam isso, né? Ah, não anda de trás para frente porque a mãe morre. Ah, eu tinha medo, eu não queria que minha mãe morresse, né? Mas assim, são coisas que são práticas supersticiosas, né? Não passa embaixo de escada, gato preto. Então essas duas espécies aí também era uma forma de superstição que existia naquele tempo, que Deus quer eliminar do meio do seu povo. Muito bem. Isso tudo é muito bom rever para a gente perceber que a busca da perfeição para Deus, na busca da santidade, exige que a gente recorde princípios que foram imprimidos lá na origem e que hoje o passar do tempo não fez o homem ser diferente para superar tudo isso que Deus pediu. Continuamos na busca da perfeição, portanto, não deixemos passar a oportunidade de nos aprimorarmos, né? Vamos superando tudo isso. Com certeza. Agradecer a presença de nossos mestres hoje aqui conosco, agradecer a sua participação, a sua presença, estar conosco também nesse programa e convidá-lo para o próximo programa estarmos todos juntos. Não deixem de assistir a TV Imaculada, porque todos nós aqui estamos com a Imaculada Conceição em busca dessa perfeição. Salve Maria Imaculada. Salve Maria Imaculada. Imaculada.